bota aí no quadrinho, a sétupla glória de sua pessoa, não é? A sétupla glória de sua pessoa. Vamos lá então. Número 7, que ele já tinha lido 6. Seu rosto como o sol. E seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Agora ele vai conectar, tá vendo? Ó, com Mateus 17. A mesma escritura que nós lemos. Aí diz lá embaixo. E os discípulos ouvindo isso, e ele lê toda a escritura bíblica aqui que nós já lemos. Deixa eu pular um pouquinho aqui para frente. Agora, em Mateus 16, 28, prefaciando Mateus 17, de 1 ao 13, ele tinha dito a alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Não é? No seu reino. Então é a vinda, a terceira vinda, quando ele vem para o milênio. E os 3 apóstolos viram exatamente isso, a ordem da sua segunda vinda. Claro, para os judeus é a segunda vinda. Eles o viram transfigurado lá no cume do monte. E os seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e o seu rosto resplandeceu como o sol em seu zênite. E eis que, quando ele se mostrou, estavam Moisés e Elias, um em cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, a doutrina da palavra apostólica dos pais. Olha a aplicação que ele está fazendo. Quer dizer, tinha Moisés e Elias, um de um lado ou do outro. Então, Elias representava que ele viria primeiro para os gentios, Moisés representava que ele viria depois para os 144 mil, e depois que ele lidasse com esses dois grupos, ele aparece, o Filho do Homem aparece glorificado. Malaquias 4, 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Israel já é uma nação, ela está estabelecida agora com seus exércitos. Marinha de guerra, sistema postal, bandeira e tudo que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz que nasceria uma nação de uma vez só. Isaías 66, 8. Esse dia está vindo. Então tem gente que aplica isso lá para 46. Esse não é Israel que Deus prometeu, não. O Israel que ele prometeu está para frente. Esse dia está vindo em breve. A figueira já brotou seus rebentos, né? Os israelitas estão esperando pelo Messias. Eles o estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente porque a luz e a sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse 21, 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade. E por causa da sua presença, não será preciso nenhuma luz. O sol não resplandecerá, o sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele mesmo. Veja como ele conectou, meus amados. Mateus 17, que é a vinda do Senhor. Veja, olha, presta atenção nisso aqui, meus amados. Como ele conectou Mateus 17, e ele estava tentando explicar sobre o sol. O que é o sol? E aqui ele está dizendo para nós, que diz que conecta lá com Apocalipse 21, 23, ele disse, Jerusalém é a noiva, a nova Jerusalém é a noiva. Na noiva, ela não precisa de sol, pois o Cordeiro é a sua luz. E ele ainda diz aqui, ó, o sol não nascerá e não resplandecerá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele próprio. Ele é o sol, ele é a luz da noiva, ele mesmo. Bom, então quem é o sol? Quem é o sol, meus amados? Quem é o sol? Muito bem, não é? Quem é o sol? O Cordeiro. Parem um pouquinho que eu já vou voltar na citação. Deixa eu achar uma aqui para vocês agora. Eu quero ler uma escritura para vocês. Dá uma olhada nessa escritura. E eu vi um anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Um anjo estava parado no sol. Quem é o sol? Que glória era que estava encobrindo aquele anjo? E aqui nós estamos falando do ministério do Filho do Homem em sua terceira aparição. Na sua terceira vinda, quando é a única das vindas em que ele vem glorificado, celeste. É onde ele vem, ai meu Deus do céu. Lá na primeira vinda foi só uma prévia.
Lá foi apenas uma pequena demonstração do que ele... Aí ele levou, e o profeta disse, ele fez um ensaio. Não é da segunda vinda. Um ensaio da terceira vinda, quando ele vem para o seu reino. Quando ele virá em um estado glorificado. Mas agora nós estamos vendo aqui em Apocalipse 19, que na sua vinda aparece um anjo que estava parado no sol. E ali, em Apocalipse 19. Olha que interessante. Meu Deus, irmão. Olha aqui, vamos lá então. E a escritura que ele leu ali, que eu acabei de ler para vocês, é essa aqui, ó. E a noiva é essa cidade. Eu estou citando o livro das Eras pregado no tabernáculo. Ele diz que a noiva é a cidade. Então tem a cidade literal, mas tem aplicação para a noiva, os membros da noiva. Diz assim, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua luz. O Cordeiro é a sua luz, é o sol. Deus a tem alumiado. Deus a tem alumiado. O sol dela é o próprio Deus. E quem é Deus? É o Cordeiro. Vamos voltar lá na nossa citação agora. Quer ver que coisa maravilhosa, meus amados? Vamos ver se eu acho ela aqui de novo. Aqui diz assim, ó. Vamos ler de volta. O Cordeiro é a sua lâmpada. Veja, o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade. E por causa da sua presença, não será preciso luz nenhuma. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o sol e a sua luz, ele próprio. As nações que entrarem nela caminharão em sua luz. Você não está feliz de que esse dia está próximo de nós? João viu esse dia chegando e disse, ora vem, Senhor Jesus, não é? Malaquias, agora olha outra escritura que ele conecta, irmão, com o sol. Olha outra escritura que ele conecta. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. O sol vai esquentar 7 vezes, mas isso não é só sol literal. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele vai dizer. Aí está novamente o sol, resplandecendo em toda a sua força. Mas olha onde ele está lendo? Malaquias 4. E sabe o que ele diz? Que isso aqui é quando Deus estiver lidando com os judeus e julgando o mundo. Aí está novamente o sol, resplandecendo em toda a sua força. Ó, a força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz. Aquele que padeceu e morreu por nós, ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus sozinho. E realmente ele está ali em Apocalipse 19, se vingando. Não é? E aquele anjo disse assim, pode comer a carne de toda essa gentarada aí. Ele vai lá, e ele estava parado no sol, aquele anjo. Sol, o que significa sol? Glorificação. Em um estado de glória. Em uma luz muito maior do que a luz da lua. É maravilhoso, meus amados. A coisa é boa, viu? A coisa é melhor do que nós imaginamos. Só que a moçada aí tem que perder o medo. Muito medo, muito espantalho, não é? Muito medo. Não sei que crente que é esse que morre de medo. Imagina quando o diabo aparece para ele, né? Mas vamos lá então.